Olá, gente, vamos lá hoje aqui então fazer o nosso devocional da nossa semana aqui do dia 13 de fevereiro, onde o tema de hoje então é depressão. Vamos falar um pouquinho, né, desse mal que afeta muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm tido esses sintomas. Então a depressão, a gente fala que essa palavra foi um termo emprestado da geografia, né? Melhor explicando, se a gente imaginar, é como se nós estivéssemos numa planície, num planalto e numa depressão. O que isso significa? Que é um afundamento da sensibilidade, né? É um transtorno do humor, né? E do afeto. Aí vem o termo depressão, aí começam a surgir todos os sintomas, né? A desesperança, o medo, desgosto e todos os outros pensamentos negativos. Então a gente fala aqui, a depressão ela é diferente da tristeza. O sentimento de tristeza ele é um sentimento normal. Por quê? Porque a tristeza, quando nós estamos tristes, ela oscila entre tristeza e alegria. O que isso são estados de humor normal. O que não ocorre na depressão. Na depressão, como eu acabei de falar, tem um afundamento, né, da sensibilidade do humor. Então, o que ocorre? A pessoa ela não consegue mais se reerguer, ela não consegue mais ver graça nas coisas, né? Ela não tem mais ânimo, ela não se levanta mais, ela não oscila mais entre a alegria e a tristeza, ela vive na tristeza mesmo, como se fosse sempre, que é na depressão. Né? Para ela nada mais faz sentido. Aí vem até mesmo o sentimento de morte, né? E muitos outros. Quando a gente fala também sobre isso, a gente vê que isso é muito normal, não apenas a gente fala, mas quem tem Deus, então a gente sempre fala, né? O que a gente tem que combater? O que a gente usa também para combater a depressão? Além de hábitos saudáveis, né? Desde um exercício físico, pensamentos positivos, não ficar tão sozinho, porque a depressão, a tendência da pessoa que está com depressão é ela se isolar, e isso não é bom. Pelo contrário, isso agrava e piora ainda mais a situação. Então a gente fala que a gente tem que sempre incluir Deus, né, na nossa vida. Hábitos saudáveis inclui os hábitos que Deus fala pra gente também, que é orar, né, que é se aproximar de Deus. Por quê? Porque quando nós entendemos que por mais que às vezes pessoas não estejam ao nosso lado, mas nós temos Deus conosco, nós não nos sentiremos só. E é isso que faz com que a gente alivie também esses sintomas. Isso não significa que cristãos ou pessoas de Deus, elas não vão ter depressão. Não, muito pelo contrário. Pessoas que elas têm uma sobrecarga, uma responsabilidade muito grande, elas estão ali propícias, né, a terem isso. Um exemplo está na nossa própria Bíblia, que é o profeta Elias, onde ele se sentiu só, né? Chegou a se esconder, onde o anjo de Deus depois foi ajudar ele, né? Porque ele se sentiu só em uma missão onde ele estava fazendo e ele caiu, como a gente pode até usar o exemplo dele como se fosse uma depressão, um estado de tristeza muito grande, um desânimo muito grande, né? Por quê? Porque ele estava justamente se sentindo só. Foi a solidão, né? Ele achar que não tinha mais ninguém ali com ele que fez com que ele levasse isso. Então, quando a pessoa ela está depressiva, ela não deve se isolar. Pelo contrário, ela deve fazer coisas, se incluir em coisas, conviver com pessoas, conversar com pessoas. Eu vou ler um trechinho para vocês em Deuteronômios que fala o seguinte: E o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem desanimes. Então, como eu acabei de falar, quando a gente acredita e sabe que nós temos um Deus por nós, que nós não estamos sozinhos, ameniza-se sim, diminui com certeza, né, o fato de a gente entender que nós não precisamos nos sentir assim. E sobre falando novamente sobre os cristãos, né? A gente fala que nós que temos uma compreensão um pouco maior do que é
isso, no entendimento talvez um pouco mais claro das coisas, nós temos que entender que a dor, né, ela é muito grande, o sofrimento é muito grande quando nós estamos sozinhos. Mas quando nós temos alguém ao nosso lado, nenhuma dor é grande demais, nenhum sofrimento é grande demais. Então que a gente esteja aí preparada, né, a acolher essas pessoas. Porque as pessoas que elas estão com depressão, elas dizem que elas não querem que você faça nada por elas muitas vezes, apenas você esteja ali, esteja ao lado. Essa é a prova de que um dos grandes sintomas de depressão não deve ser o isolamento, não deve ser se isolar. Muito pelo contrário, que a gente saiba estender a mão a essas pessoas, saiba mostrar solidariedade, estar ali, andar junto com ela, porque isso vai amenizar esses sintomas, né, da depressão, vai fazer com que essa pessoa consiga se reerguer novamente. Então, quando tem esse afundamento, né, do humor, da sensibilidade, o que a pessoa com depressão deve fazer? Além de ter os hábitos saudáveis, buscar a Deus, não se isolar, ela tem que construir novamente esse caminho, né, de volta aí a planície, né, o planalto, como a gente citei um exemplo no começo para a gente entender. E sofrimento, como a gente fala, as pessoas às vezes relacionam o sofrimento, a causa da depressão, o sofrimento. Não. Sofrer não significa entrar em depressão, muito pelo contrário. O sofrimento ele nos torna ainda mais fortes. E a gente deve, inclusive, abraçar o sofrimento quando ele vem até nós, para que a gente possa superá-lo, né? Então, ele é diferente da depressão. Não é o fato de você sofrer por algo que significa que você vai entrar numa depressão, não. Nós devemos abraçar o sofrimento e pensar assim, não, eu vou passar por isso aqui. E ele não é o motivo também, né, da depressão. Inclusive, Jesus diz, né, toma a sua cruz. Então, se Jesus diz para nós tomarmos a nossa cruz, isso significa que sofrer não é nós entrarmos num estado desse, né? Isso vem muitas vezes por um acúmulo de coisas que vem acontecendo emocionalmente, também não apenas físico, né? Mas principalmente emocionalmente, como por exemplo, mágoas, né, que não foram curadas, sentimentos de rancor. Então, que a gente possa se libertar de todos esses sentimentos, porque isso sim é o que causa, é o que leva a um estado de depressão. Coisas que nós vamos guardando, acumulando dentro de nós e nós não vemos mais saída. Chega um ponto como se nós ficássemos submersos a esses sentimentos, né? Aí vem essa sensação de afundamento, onde você cai e você não consegue mais encontrar, parece uma razão, um motivo para se reerguer. Né? Então, que a gente consiga entender a partir de hoje um pouquinho mais como funciona a depressão, o que é a depressão. Então, a depressão é isso, é um afundamento da sensibilidade, né? Um transtorno do humor, onde a pessoa ela não vê mais razão para viver, ela não vê mais razão para se reerguer. E qual é a nossa função? Nossa função como seres, né, aqui na terrenos, e que estamos aqui com um propósito de vida também, que Deus não nos colocou aqui à toa. E não falo isso de uma pessoa, falo isso de todas as pessoas. Todos estamos aqui para aprendermos e também ajudar as outras pessoas. Que quando a gente se deparar com alguém assim, a gente saiba disso, a gente consiga compreender como isso funciona e ajudar, estar ao lado, né? Falar palavras bondosas, falar algo, né? Dar sentido novamente à vida dessa pessoa. Né, incentivar a pessoa a buscar a Deus, a buscar hábitos saudáveis, estar ali ao lado nessa caminhada, porque ela é um caminho que ela vai percorrer de volta à subida e que a gente possa estar ao lado dela para tornar esse caminho mais fácil. Então eu desejo a vocês hoje um dia maravilhoso e abençoado, que a semana de vocês seja repleta de coisas boas e muito abençoada também.